E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com Aldo Rebelo, MDB, ex-ministro da Defesa, ex-secretário de Relações Internacionais de São Paulo, integrante agora da campanha de Ricardo Nunes à reeleição. Secretário Aldo Rebelo, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, boa noite, obrigado pelo convite. Bom, secretário que se exonerou para trabalhar na campanha, agora o senhor tem um longo histórico político, 5 mandatos na Câmara, nós tivemos sua presença como ministro no governo Lula, no governo Dilma, e agora estava na secretaria. Exatamente, e estava ajudando o prefeito Ricardo Nunes substituir a ex-secretária Marta Suplicy na Secretaria de Relações Internacionais. Que agora é vice de Boulos. Que agora é vice de Boulos, mas ficou algum tempo no MDB. E agora eu me dediquei mais à campanha, a organizar a agenda em torno dessas atividades sociais. Nós vamos ter essa semana uma reunião de um grupo de cineastas, artistas, gente ligada à cultura. Amanhã vai ter um almoço importante, né, com a presença de lideranças de todo o Brasil. O apoio ao prefeito é um apoio amplo de uma frente de forças heterogêneas, de partidos que estão na oposição, mas partidos também que integram o próprio governo do presidente Lula, como o próprio MDB, que tem 3 ministérios. Eu queria saber exatamente da sua trajetória política, antes da gente falar mais da campanha, porque o senhor foi ministro e em várias pastas, né, no governo Dilma, no governo Lula também. O senhor foi do PCdoB como deputado federal, aí o senhor foi para o MDB agora. Alguns partidos da base de apoio mesmo de Ricardo Nunes, que não o MDB, queriam que o senhor se filiasse a outros partidos, porque o que se fala é que o senhor seria o preferido dele para ser candidato a vice. O senhor optou pelo MDB. Por que toda essa mudança política? E agora, o senhor que veio do PCdoB, como é que convive com os partidos mais à direita da base de Nunes? Eu sempre convivi com esses partidos, porque eu fui presidente da Câmara, fui líder do governo, precisava dialogar com todos eles. E sempre mantive o diálogo como um elemento importante da política. Aliás, eu já tinha sido filiado ao MDB no começo da minha vida política, quando o PCdoB não estava legalizado. Eu integrei o MDB, fui delegado à Convenção Nacional que escolheu Tancredo, fui candidato a deputado federal pelo MDB, ajudei a fundar a juventude do MDB em São Paulo. Portanto, eu já tinha ali alguma afinidade. E quando recebi o apelo dos meus amigos do MDB para me filiar ao MDB, eu preferi me filiar ao MDB, com quem tinha essa aproximação, do que ingressar num novo partido ou num outro partido, mesmo que isso resultasse que eu não pudesse ser candidato a vice. Mas esse também não era o meu principal objetivo. O principal objetivo era ajudar o prefeito a derrotar a pior opção para São Paulo, que é essa com quem ele está concorrendo agora no segundo turno. Agora, no caso de reeleição, o senhor retorna ao governo? Não pretendo. Voltar para a secretaria? Não pretendo, Denise. Eu acabei de escrever um livro sobre a Amazônia. O livro tem sido demandado para lançamentos no Brasil inteiro. Há uma agenda de lançamentos desse livro, de palestras sobre a Amazônia, em função, inclusive, da Conferência das Mudanças Climáticas da ONU, que vai acontecer em Belém do Pará no próximo ano. A Amazônia está no centro de uma polêmica internacional sobre essa questão do meio ambiente, minérios, terras raras, reserva de biodiversidade. Tudo isso está na Amazônia e eu pretendo valorizar essa agenda da Amazônia, o que me impediria de ocupar outras funções. Agora, nessa questão do diálogo político, como é que o senhor vê uma futura gestão de Ricardo Nunes na reeleição, conciliando todos esses partidos? O senhor acha que ele vai seguir a mesma linha de administração que ele teve até agora? Denise, governar com forças heterogêneas, com alianças amplas no Brasil, não é apenas um desejo, é uma necessidade. É isso que está fazendo o presidente Lula. O PMDB tem 3 ministros no governo do presidente Lula. O União Brasil acho que tem 3. O Republicanos tem 1. O PP tem 1. O MDB tem 3, ou seja, é um governo de coalizão. Como foi também o governo do presidente Bolsonaro, como foi o governo da presidente Dilma.
Nós tivemos ministros no governo da presidente Dilma que continuaram ministros no governo do presidente Michel. O governo do presidente Lula também tinha aqui um representante da grande agroindústria de São Paulo, o ministro Roberto Rodrigues, da indústria, da Fiesp, o ministro Luiz Furlan. Então, no Brasil, ou você governa com forças heterogêneas ou você não governa. E isso é o que o prefeito, naturalmente, vai fazer. Governar com uma ampla coalizão de forças políticas, sociais, econômicas, culturais de São Paulo, porque a cidade é heterogênea. O governo também tem que ser. E o senhor, participando da campanha, conseguiu fazer a proximidade dele com esse setor? O senhor falou do setor cultural também, mas o senhor falava em educação, esporte, juventude, saúde, com os empresários, sindicatos. Houve essa ligação maior? Mais na área do esporte, que eu fui ministro do esporte, na área de relações internacionais, na área cultural, onde eu tenho também muitos amigos, na área sindical também nós conseguimos fazer algumas atividades. Nessa área da juventude, ou seja, a campanha procurou se constituir como uma campanha representante dessas forças heterogêneas que fazem a cidade de São Paulo. Agora, o senhor falou muito dessa questão da necessidade de coalizão e a gente sabe disso há bastante tempo, senão não se governa, não se mantém, inclusive pode-se ter dificuldades muito maiores do que a não aprovação de projetos. Agora, em meio a essa tentativa de conciliação, a gente tem uma polarização muito forte. E São Paulo viveu uma polarização dividida durante o primeiro turno, pelo menos foi o surgimento de Pablo Marçal, que dividiu a direita. O presidente Bolsonaro talvez não tenha assumido uma postura mais clara de apoio a Nunes exatamente por conta disso. Como é que o senhor vê essa posição específica, a participação de Pablo Marçal e essa tendência de o eleitorado muitas vezes assumir um apoio antipolítica? Denise, o Pablo Marçal não é causa de nada, ele é consequência. E é consequência exatamente do quê? Exatamente da existência de uma descrença, não é nem na política, é uma descrença nas instituições. É uma descrença naquilo que nós poderíamos chamar de o sistema. E o que é o sistema? É o sistema econômico, é o sistema de comunicação, é o sistema político. E quem aparece contestando o sistema vai ter um espaço muito grande. E não é o prefeito que tem esse papel. O prefeito, ele governa a cidade. A vocação dele é apresentar resultados governando a cidade. O outro candidato era parte do sistema, o Boulos. Por quê? Porque é ligado ao governo federal, é o candidato do presidente da República, do PT, do PSOL, etc. O Marçal, então, foi ocupando essa faixa do antissistema, porque não estava representando nem a administração, nem o governo do estado e nem o governo federal. Era um íon solto no sistema para contestar qualquer coisa. E isso terminou por ocupar um papel importante, mas foi derrotado pela política, porque subestimou a política demais e cometeu erros e, naturalmente, foi descartado, restando a disputa entre o candidato Boulos e o atual prefeito Nunes. Agora, pela sua experiência política, como é que o senhor vê essa posição de parte do eleitorado contra o sistema, esse cansaço da política tradicional? Quais os rumos que o senhor vê para a política brasileira? Por que, Denise, acontece essa perda de confiança? Eu acho que é resultado de um fenômeno anterior, que é a perda da esperança. Por que é que um aventureiro como Marçal, que fez fortuna operando em redes sociais na internet, sem produzir nada, sem fabricar nada, porque não é uma fortuna que veio da atividade produtiva, da indústria, da agricultura, da agroindústria, do sistema financeiro, não, veio de uma atividade das redes sociais, ou seja, de uma especulação de redes sociais. As pessoas antigamente tinham a esperança que a economia ia oferecer um caminho para elas. Se você tivesse uma profissão de nível superior, fosse engenheiro, médico, advogado, você ia ter um futuro. Ou se você tivesse uma profissão técnica, se você fosse um ferramenteiro, um eletricista, um encanador, você iria ter espaço. Hoje o mercado não oferece mais isso.
Então as pessoas ou elas entram em desespero ou elas vão atrás do primeiro aventureiro que oferecer uma saída que o sistema não está oferecendo. Que na verdade é promessa, né? Promessa, porque não existe essa alternativa. O Brasil ou retoma o desenvolvimento e o crescimento da economia ou não há atalho para ninguém. O que há é, naturalmente, a proliferação de aventureiros que prometem, tá certo, resolver o problema das pessoas e criar uma série de ilusão na desilusão que prevalece na sociedade. Nas várias esferas de governo, crescimento sustentável, é isso que é preciso. Precisa, por quê? Porque sem desenvolvimento, sem atividade econômica, você não tem tributos, você não tem impostos. Está aí o governo do presidente Lula contingenciando o orçamento de 37 dos 38 ministérios. Sem atividade econômica, você não tem emprego. Sem atividade econômica, você não tem o que oferecer às pessoas. Você tem a estagnação, você tem a falta de recursos, você tem a falta de empregos e você tem as promessas vazias daqueles que trabalham com a desesperança das pessoas. Aldo Rebelo, agradeço muito a sua participação, ex-ministro da Defesa, ex-secretário de Relações Internacionais, agora trabalhando aí na campanha de Ricardo Nunes. Muito obrigada pela presença. Obrigado e boa noite, Denise. Boa noite. Com vocês.